Bom dia, amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, no nome de Jesus. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um Maná, hoje, segundo dia da semana. Que a semana seja verdadeiramente uma semana abençoada, de resposta de oração, uma semana de derramar da graça, da misericórdia do Senhor. Como nós temos visto, queridos, nós temos que ter a persistência de caminhar firme na palavra, caminhar firme diante do Senhor, com nossos olhos fitos nas Sagradas Escrituras, que aponta para Jesus, né? Que aponta para Jesus. Ao nosso redor, muitas vezes, está tudo desmoronando, mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que a plenitude da sua graça, da sua misericórdia é muito maior do que tudo aquilo que a gente está vivendo. E que foi que isso Paulo fazia. Vamos dar aqui no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao versículo 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falavam de tal modo que veio crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Falavam com ousadia, mas depois a gente vai comentar isso. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Portanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo porque por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus com o apoio das suas autoridades para o maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciavam o Evangelho. Queridos, uma coisa nós precisamos prestar muita atenção, né? Aqui Paulo e Barnabé entraram na sinagoga anunciando Jesus Cristo, testemunhando do que Jesus fez, daquilo que a palavra estava falando, apontando para ele, o que fizeram com Jesus, né? E uma grande multidão, ele falava com tanta não é ousadia, não sei colocar a palavra, mas acho que é ousadia mesmo. Que uma grande multidão acreditou em Jesus. Primeiro ponto, quando a gente fala de Jesus, como que a gente fala? Quando a gente proclama o Evangelho, de que forma que eu proclamo o Evangelho? Qual é a minha ousadia de anunciar, de falar da palavra? Qual que é a minha ousadia? Ou muitas vezes eu falo de Jesus, de alguém que ainda nem me fez nada da minha vida, não mudou a minha história. Porque às vezes eu estou preso a alguma situação que ainda não aconteceu, mas eu não olho para a graça que eu recebi, da salvação, daquilo que eu não tinha merecimento, e na sua infinita misericórdia ele me deu algo que eu não merecia. Graça é algo imerecido. Paulo e Barnabé não olhavam o que eles tinham, o que deixavam de ter. Não, eles não tinham carro zero, não tinham casa, fabricava tenda para manter o ministério. E falavam com ousadia de Jesus, porque sabiam a obra que o Senhor tinha realizado na vida deles. Agora a pergunta é, tu sabe a obra que o Senhor realizou na tua vida?
Qual a ousadia que tu tem para falar de Jesus? Não, vai para a igreja. Ah, pastor, mas lá tem... Não, vai para a igreja que Deus vai fazer, vai mudar a tua história. Sabe, essa ousadia é ousadia, que ele muda a história, querido. Ele muda a história. Ele vira a página. Ele vira a página. Jesus vira a página. Isso nós temos que ter essa ousadia de anunciar e proclamar. De tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Aqui, queridos, aqui judeu tinha grego, tinha gentil, tinha tudo. Crerão na palavra sendo anunciada e sendo pregada. A palavra de Jesus, que a palavra de Deus tem que sair do meu coração. Eu não posso sair daqui, tem que sair daqui. Quero sair só daqui, não vai nem me convencer, quanto menos convencer as outras pessoas. Tá certo? Às vezes perguntam, fulano, como é que você tá? Tô indo, né, pastor? Tá dando aquele jeito, mas tá indo. Não é por aí. Amém, queridos? Amém? Mas os incrédulos dos judeus não tinham crido, incitaram, irritaram, usando a multidão contra os irmãos. Os invejosos, queridos, os invejosos são invejosos. Os invejosos que crucificaram Jesus, foi inveja. Foi inveja que derrubou Lúcifer. Foi inveja que ele fez Adão pecar no Éden. Foi inveja que levantou contenda entre os povos. Foi a inveja, querido. É satânica. É um demônio maldito. Inveja é um demônio maldito. Preste atenção. A inveja incita. A inveja ela quer tirar o que é do outro. A inveja, muitas vezes, a pessoa tem até mais do que ela. As pessoas do outro não tem nada, mas ela tem tanta inveja dele que então, é um espírito maligno. É um espírito maligno que habitou no coração de Lúcifer e ele trouxe isso, implantou isso no coração da humanidade. Então, esses invejosos começaram a incitar a multidão contra Paulo e Barnabé. Pastor, tem muito na igreja, querido. Pastores invejosos, bispos invejosos, irmãos invejosos, tem muito, tem demais. É o que mais tem na igreja. Me perdoa, que eu não estou bravo, é que a gente vê o que aconteceu lá e está acontecendo de hoje, a mesma coisa. Tá? Entretanto, Paulo e Barnabé, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por suas mãos se fizesse sinais prodígios. Queridos, Paulo e Barnabé não olhou para a inveja desses imundos. Paulo, não pare, não olhe para esses invejosos. Anuncia a palavra com ousadia. Leve a tua vida com ousadia. Tanto é que eles anunciavam com ousadia e o Espírito Santo realizou prodígios, maravilhas através da vida deles. Não para, não para. Não para, seja ousado. E proclama a palavra de Deus. Proclama o reino de Cristo. Não para diante dos invejosos. Não para diante das dificuldades. Não para. Levanta a tua voz. Proclame a palavra. Exalta o Senhor. Levanta o nome do Senhor, que fez a obra na tua vida, na minha vida, na vida de todo aquele que crê. Então, querido, essa é a ousadia que nós temos que ter. Amém? Que essa semana seja uma semana de resposta e oração. Uma semana de muita ousadia na pregação do Evangelho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Uma semana maravilhosa a todos, em nome de Jesus.